Olá, eu sou Ana Colita Eu sou Fernanda Carvalho. e nós estamos aqui para apresentar o Além da Contracapa, a voz da literatura curitibana. É um podcast voltado para contar histórias dos autores curitibanos através de entrevistas, realizar resenhas de livros e trazer notícias a respeito do mundo da literatura de maneira mais leve e divertida. A ideia do podcast veio após uma realização, onde está a presença da literatura curitibana em veículos jornalísticos. Isso é ainda mais curioso quando levamos em conta o levantamento do Retratos da Leitura no Brasil, realizado em 2024 pelo Instituto ProLibro, que mostra Curitiba como a segunda capital que mais lê no Brasil. De 63 a cada 100 curitibanos relatam a leitura recente na pesquisa. Bem, o nosso podcast independente busca trazer o máximo de informações possíveis sobre esse universo. E para você curioso e ansioso, os episódios serão semanais, toda terça-feira, mas sem tempo gravado. Espere mais de 20 minutos de conversa. E a nossa equipe é composta por mim e Fernanda como apresentadoras, Flávia Rodrigues como nossa editora, e todas nós temos função de social media quando se trata do Instagram. Inclusive, acompanhe a gente por lá para não perder nada, além da Contracapa Pod. Isso, muito importante, Ana. Sim. Isso que você falou, né? É interessante porque às vezes a gente tem essa crença, né, de que as pessoas não leem mais, mas não é exatamente verdade, né? E Exatamente. eu reparo, até inclusive como leitora e como alguém que gosta de escrever, né, que eu, na minha experiência pessoal, eu quero conhecer autores, autoras daqui, né? A gente se conecta mais, parece, né, com autores locais, a linguagem, tudo, muito mais próximo. Ah, com certeza, com certeza. Primeiro que é familiaridade nos textos, porque muitos deles usam Curitiba como ambiente, né, ambientação do livro, então é uma conexão diferente, igual você disse. E também acho interessante reforçar a pesquisa, porque aquilo que você falou, que fica aquela impressão que cada vez menos pessoas leem, mas ainda tem muita gente que lê, muita gente interessada em leitura. Então, acredito que trazer um podcast sobre isso é muito interessante, inclusive em tempos que cada vez tem menos pessoas lendo. Então, vamos trazer aí um incentivo, mostrar por que a literatura é tão importante, tão legal e tem que estar no nosso dia a dia. E, enfim, acredito que essa é a minha visão sobre a literatura. Total. E a literatura curitibana, ela é viva faz muito tempo, né? A gente tem uma história, uma longa história, né, literária, e que continua até hoje, né? E mesmo que às vezes a gente não encontre, né, por exemplo, você vai numa livraria de shopping e você encontra sempre aqueles mesmos livros, né, assim, que não são daqui, né? E se você procurar assim, né, com mais cuidado, com mais detalhe, você vai achar muitos autores, né? Muitos autores. E acho que eu gostaria de falar, né, de uma autora histórica, né? No caso, antes de falar, né, de autores contemporâneos, acho que trazer uma luzinha, né, iluminar parte das histórias que a gente tem. E como a gente está em novembro, né? A gente está lançando esse primeiro episódio em novembro de 2025. Eu queria falar um pouco da Laura Santos, né? Que foi uma poeta curitibana. Ela começou a escrever lá em 1950 e ela foi, assim, certamente uma das primeiras poetas negras do Paraná. Especificamente, né, ela foi curitibana, né, a vida inteira. E ela tem uma obra, né, de poucos livros, assim, e ela infelizmente não recebeu
bastante reconhecimento, né, na época. Uhum. Mas ela tem, assim, algumas coletâneas, né, de poemas, e tem vários lugares aqui em Curitiba que você consegue achar esse acervo, né? Então, para quem tiver interesse, né, tem inclusive a Casa de Leitura Laura Santos, né, que é em homenagem a ela, fica no Tatuquara, aqui em Curitiba, e tem também parte do acervo para emprestar, né? E na Biblioteca Pública do Paraná também tem, né, livros da Laura Santos, e a Academia de Letras José de Alencar, que ela foi uma das fundadoras, inclusive, tem parte do acervo dela também, inclusive foram eles que lançaram, assim, postumamente, alguns livros dela, né? Então, acho que para ficar aí essa pílula de história, né? Quem tiver interesse em poesia, gente, leiam Laura Santos. Aqui de Curitiba, ela fala de amor, fala de paixão, de tesão. Então, vale muito a pena ler, gente, sério. Fica aí uma excelente indicação e é muito bacana pensar nisso. Nosso episódio já está chegando ao fim, mas, Fernanda, vamos dar um gostinho de quero mais para o próximo? Claro. Continuem com a gente e mergulhem em um mundo mágico das fadas e feéricos com Mila Cassim. Até semana que vem. Até.